Então vamos lá, meu querido cientista de dados. Seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados, galera. Nós estamos aqui na parte 2 do Baby Steps aqui da ciência de dados, beleza? Nós na última aula, no último Dicas e Truques de Ciência de Dados, eu trouxe para você ali um overview do que é a linguagem Python. Tudo bem? Então, a linguagem da ciência de dados no mundo hoje é a linguagem Python, a linguagem mais utilizada. E eu trouxe para você aqui um overview dessa linguagem. Nós aprendemos a manipular strings, nós aprendemos a manipular número, aquela coisa bem básica mesmo. Vimos os tipos de número, tipos de variáveis, aprendemos, galera, a fazer ali aquelas funções de fluxo e controle, criamos funções, criamos loops, ou seja, a gente aprendeu ali na estrutura de funcionamento em si do Python. Sabe por quê? Porque agora, nessa parte 2 do Python Baby Steps, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um curso rápido de NumPy, de Matplotlib e do Pandas, galera. São 3 das grandes bibliotecas de funções utilizadas aqui na linguagem Python. Para quê? Para a gente fazer ciência de dados, para a gente fazer previsões, para a gente fazer predições, detecções, diagnósticos com máquinas preditivas, galera, com ciência de dados, porque, como já disse o filósofo, a predição é a base da inteligência humana. E é engraçado contar a história para vocês. Esses dias eu estava navegando e encontrei ali o site dos meninos do Mentorama e eles falavam algo muito interessante sobre a alfabetização de dados. Eu achei fantástico esse termo. Sabe por quê? Porque, galera, nós estamos vivendo numa era completamente digital. E tudo que é digital gera dado, galera. Essa aula que a gente está aqui no YouTube está gerando dado. Tem como a gente pegar as transcrições desse áudio e fazer ali um tipo de categorização de vídeos para saber se esse vídeo aqui que eu estou falando é um vídeo técnico, ou se é um vídeo, é um filme, ou se é um desenho, ou se é político, ou se é crítico. Então, imagina só, galera, qual é o poder que o cientista de dados tem na mão ao poder manipular os mais diversos tipos de dados e transformar em insights, galera. Então é isso que vocês estão entrando nesse mundo agora, que é o mundo da alfabetização de dados. E a alfabetização de dados nada mais é do que encarar o Python, encarar a ciência de dados, encarar machine learning como uma nova língua. Uma nova língua, galera. É uma língua nova que você está falando. Sabe quando a gente aprende a falar inglês, aprende a falar espanhol, italiano? Cara, aprende a falar Python. É a mesma coisa. Só que a única diferença é que o seu professor é somente a máquina. Você vai estar ali interagindo com o computador, com códigos. E é claro, com o tio Dudu aqui. A gente está junto aqui. Eu estou ensinando você. Beleza? Então, nós estamos junto, galera, nessa alfabetização de dados. E sabe por que é importante, cientista de dados? Eu vou explicar por quê. Nós temos hoje um volume de dados imenso. É impossível para o ser humano pegar ali uma empresa e não analisar os seus números, os seus grandes blocos de números e dizer o que é a empresa, se a empresa está bem, se a empresa está faturando, se não está, se está vendendo, se não está, sem olhar números, galera. E sem fazer planejamento. As empresas não existem sem o planejamento. E para se planejar, o que é preciso? É preciso números, galera. É preciso de quê? É preciso de dados. E se não existirem pessoas capacitadas para analisar os dados que as empresas estão gerando, as empresas não vão conseguir sobreviver a esse mundo digital que a gente está vivendo agora, principalmente transformado por meio desse problema de saúde mundial que a gente teve, galera. Então, é um mar de oportunidade que você está tendo a partir de agora em se ligar e se aprofundar nesse horizonte, nesse mar, nesse oceano azul de oportunidades que tem com a ciência de dados. Então, o que eu trago para vocês aqui? Eu trago um conteúdo que é um conteúdo para que vocês aprendam, se alfabetizem com relação aos dados. Eu estou ensinando para você ali a manipulação daquela linguagem que permite a gente fazer vários trabalhos com dados. Hoje eu vou trazer para você aqui uma biblioteca gratuita para você aprender a fazer visualizações, aprender a fazer gráficos, mas não é que nem, por exemplo, um Excel, não é que nem um Access, não tem ali uma limitação de registros. Nós estamos falando de uma linguagem de programação. E como hoje tudo é Big Data, o que você vai fazer aqui, dependendo da quantidade de registros, o Excel não faz, o Access não faz, o Power BI não faz. Por quê? Porque eles não têm uma linguagem, uma infraestrutura tão robusta quanto a própria linguagem de programação da ciência de dados. Então, o que você vai aprender aqui é
uma forma de gerar gráficos um pouco menos intuitiva que o Excel, concordo, um pouco menos intuitiva que um Access, mas é uma forma totalmente entendível que te coloca como um diferencial no mercado. Por quê? Porque você não tem limitação. Você tem capacidade de analisar quaisquer tipos de dados, sejam vídeos, seja foto, seja áudio, tudo bem? Não só texto, não só números, você está adentrando num outro horizonte de fontes de dados. Beleza? Então, dado esse overview todo, tentei explicar para você a importância que é de se alfabetizar na ciência de dados. Eu trago para você aqui, galera, 3 bibliotecas e nós vamos começar a primeira com a NumPy, galera. O que é NumPy, Eduardo? NumPy significa Numerical Python. É a computação matemática aqui dentro do Python. Eduardo, isso é muito importante, né? Porque a nossa cabeça, a gente tem uma certa limitação ali, a gente consegue fazer só alguns cálculos. E as máquinas não, as máquinas elas fazem muitos cálculos, não é, Eduardo? É exatamente isso, meu caro cientista de dados. As máquinas, elas vieram nos ajudar a tomar decisões e a fazer predições mais precisas, porque elas comportam mais cálculos, tudo bem? E hoje tudo isso veio muito acelerado aí por conta da evolução da computação hoje em dia, galera. É programação paralela, é um exemplo de que nós estamos aumentando a nossa capacidade computacional para fazer mais cálculos, a fazer mais previsões, a aprender a criar coisas novas, beleza? E o Python, com o NumPy, nos ajuda a fazer isso. O NumPy, galera, é a nossa computação matemática que nos ajuda a fazer cálculos, certo? Quando a gente está fazendo ali as nossas máquinas preditivas, a gente não tem uma estrutura mais ou menos assim, ó. Eu tenho ali um tabelão, beleza? Com uma variável 1, a variável 2, a variável 3 e a variável 4. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Aqui é o nosso target, é uma variável. Aí aqui a gente tem a variável 1, a variável 2, a variável 3 e a variável 4, não é isso? E aqui está o y, o nosso target, certo? Beleza, isso aqui, galera, é uma estrutura de matriz. Se você não está lembrado muito ali da matemática, isso aqui é uma estrutura de matriz. Ó. É uma matriz que tem aqui algumas linhas e 5 colunas, beleza? Então, como é que as máquinas fazem predições? Como é que as máquinas detectam padrões? Por meio de cálculos, galera. E o NumPy nos ajuda a fazer isso. Quando a gente faz uma expressão aqui, ó, x1 mais x2, para fazer a predição desse carinha aqui, ó, quem nos ajuda sabe o que é? É o NumPy, ó. Ele traz essa matriz e aí o que ele traz para a gente? Olha só, quando eu estou fazendo aqui a função, matemática, galera, então vou lá, vou fazer o f de x aqui, que é a nossa função. É o nosso y, beleza? É a nossa predição. A gente faz assim, ó. Eu tenho um peso, beleza? 2 vezes aí a variável 1. Aí depois eu tenho 3, que é o outro peso, vezes a variável 2. E como é que a gente faz a multiplicação dessas paradas aqui? Porque são duas matrizes, você concorda? Tem uma matriz que está recebendo aqui, ó, o V1, o V2, não é? E outra matriz que está recebendo os pesos, né, galera? Tá aqui, ó, outra matriz recebendo os pesos, que é, ó, esse aqui é o peso 2, que é esse cara aqui. Esse aqui é o peso 3, que é esse cara aqui. Sabe quem faz essa parada toda? É o NumPy, galera. E a gente vai aprender a fazer o básico, o beabá, porque a gente não precisa ficar decorando essas paradas, não. Só queria mostrar para você, de uma forma lúdica, como é que o NumPy veio agregar no mundo da ciência de dados para fazer predições, beleza? Então vamos lá, como é que a gente usa o NumPy, Eduardo? É simples, galera, o NumPy já vem instalado no Anaconda, então se você já instalou o Anaconda, já tem o NumPy. Você simplesmente vai importar o NumPy, beleza? Então importe NumPy. Eu gosto de colocar aqui também um alias, então NumPy as NP, tudo bem? Mas nesse caso aqui eu não vou colocar só para você fixar que é o NumPy que está fazendo a parada, olha só. Eu vou criar uma lista e você já sabe criar muito bem uma lista. Eu criei uma lista chamada MyList e coloquei aqui os valores 1, 2 e 3. Beleza? Então tá bom, isso aqui é a minha lista. Agora, galera, o que é o NumPy? O NumPy ele veio ensinar a gente a trabalhar com estrutura de matriz por conta disso que você acabou de ver. As máquinas preditivas precisam fazer multiplicações de pesos e variáveis. E como é que a gente faz essas multiplicações de pesos e variáveis? Por meio de matrizes, beleza? Então, olha só, o array é matriz, né? Matriz em inglês, array. Então, como é que a gente vai transformar essa lista numa matriz? É simples. Olha só, eu chamo NumPy a função array, galera, a função matriz. E jogo aqui dentro quem? A lista que eu estou transformando numa matriz. Simples, né? Então, ó, criei o meu array por meio do array do NumPy.
e coloquei aqui dentro a fonte de dados como mylist. E aí, vou dar um print aqui no meu array e depois eu vou dar uma shape para mostrar para você a shape do meu array, tá bom? Executa a célula e tá lá. Printei o meu array, 1, 2 e 3, agora é um array, não é mais uma lista, e a shape do meu array está aqui com 3 registros, é um vetorzinho com 3 observações. Tudo bem, galera? Vamos para frente? Bora acessar agora os dados da matriz. Como é que eu faço para acessar? Se eu quiser mudar um peso de uma variável que está numa coluna mais à frente, como é que eu faço isso, Eduardo? Cara, por meio das funções aqui dentro do próprio array NumPy, tá bom? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar agora duas listas, beleza? Eu vou criar agora uma lista com duas linhas, olha só. A primeira linha tem os valores de 1 a 3 e a segunda linha tem os valores de 3 a 5, tá bom? Então imagina que são registros diferentes. Estou criando registros diferentes. Se fosse alunos, eu estou colocando 2 alunos aqui, ó, o Kiwi e o Marlos, beleza? São 2 alunos que a gente está colocando aqui. O que a gente está fazendo com eles aqui? Olha só. Eu estou transformando no array, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, tá bom? E aí, vou printar do mesmo jeito o array e a shape, só que agora, galera, eu vou acessar a primeira linha. Olha só, vou até tirar aqui embaixo, vou colocar numa célula diferente para você visualizar melhor. Olha só, eu primeiro vou criar o meu array, tá bom? Então tá lá o meu array. Vou aumentar aqui a lista um pouquinho. Criei o meu array, tá aqui o arrayzinho, ó, tá aqui. Uma linha, esse aqui é o Kiwi, essa linha é do Kiwi e essa linha aqui é do Marlos, beleza? Então o Kiwi tem 3 colunas aqui, ó, cujos valores são 1, 2 e 3, e o Marlos tem 3 colunas aqui, que os valores são 3, 4 e 5. Tudo bem? Então essa é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Essa é a shape desse array aqui. É uma matriz, tá bom? Então, beleza. Agora, galera, eu quero acessar, por meio do NumPy, esses números aqui. Ó. Se eu quiser acessar esse número para modificar, para fazer um teste, como que eu faço? É simples. Eu chamo myArray e eu coloco ali dentro qual é o caractere que eu quero. Quando eu faço isso aqui, o que ele vai trazer? Ele vai trazer ali, ó, a linha número 0. Então, qual é a linha número 0? A linha número 0, que é o primeiro índice, né? Isso aqui é o índice 0 e isso aqui é o índice 1. A linha número 0 é essa aqui, 1, 2 e 3. Bateu ou não bateu, galera? Beleza? Agora, bora ver a última linha. Como é que a gente faz para ver a última linha? Eu uso o -1, galera. Como é que é o -1? Eu vou colocar aqui, vou executar para você. É a última linha, né? O -1 é a última linha. Bateu ou não bateu, galera? Não é a última linha, não é o último registro aqui, ó. O -1 não deu 3, 4 e 5, realmente não é o último número aqui, beleza? Essa forma de printar aqui, galera, eu ensinei para vocês na última aula, beleza? Lá no Python Baby Steps, então tá aqui, ó, fica bonitinho o seu resultado quando você coloca essa expressão, né? Você aprende a usar essa expressão aqui, e aí você coloca aqui, ó, o output um pouco mais personalizado, né? Última linha, 3, 4 e 5, beleza? Então tá bom, se você não sabe como é que faz essa parada aqui, é simples, na última aula, que foi a primeira aula do Python Baby Steps, dá uma olhadinha lá que você vai aprender a mexer nessa parada aqui, que é bem simples, beleza? Volta nessa aula lá e não perde a aula não, cara. Beleza? Vamos embora? Tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai consultar um registro específico. Eu vou consultar o cara que está na linha 0 e na coluna de índice número 2. Bora ver como é que a gente faz essa parada? Beleza. Executa. A resposta é qual elemento está na posição dessa consulta? Qual consulta? O índice da linha 0 e coluna 2. A resposta aqui é 3. Bate ou não bate, galera? Índice. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. E a coluna é 0, 1 e 2, certo? Ele quer o 0 e o 3, né? Linha 0, tá aqui, é essa linha. E o índice 2 está aqui, né, galera? É o número 3. Fechou? Bateu ou não bateu? Tudo bem? Entendeu como é que a gente acessa os dados ali? A gente coloca o índice. Qual o índice da linha e o índice da coluna e você vai direto no carinha que você está consultando. Tudo bem? Então, isso é uma forma muito otimizável para você fazer consultas mais otimizadas dentro do NumPy, galera. Fazendo aí consulta de dados por meio da linguagem de programação Python, utilizando a biblioteca NumPy. Tudo bem? Tudo bem. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer essa estrutura aqui, ó. Quando a gente coloca 2 pontos, são todos os registros. Antes da vírgula não é linha e depois não é coluna. Então, eu estou querendo todas as linhas da coluna de índice 2. Bora ver como é que faz? Executa. Tá lá, galera. Todas as linhas da coluna de índice 2. Então, dá 3 e 5. A coluna de índice 2 não é exatamente essa aqui, galera. Ó, todas as linhas da coluna de índice 2. 0, 1 e 2. Se é todas as linhas, é o 3 e o 5. Bateu ou não bateu, galera? Tá lá, ó, 3 e 5. Fechado ou não fechado?
Tranquilo, né? Beleza? Vamos para frente? Esse é o NumPy, galera. Vamos aprender agora umas paradas aqui que eu falei para você que era importante, não era? A gente não precisa multiplicar pesos quando a gente está fazendo ali máquinas preditivas. O algoritmo faz sozinho, não faz? Faz, mas algumas vezes, principalmente em problemas de deep learning, quando você estiver lá na frente, você vai ver que isso aqui é muito funcional, que você vai precisar, às vezes, fazer multiplicação assim, de matriz. E eu vou falar esse exemplinho aqui só para você pegar aí como é possível fazer isso, tá bom? Então, olha só, o que a gente está fazendo? Eu estou criando o array 1 e o array 2 aqui. O array 1, ele é 2, 2 e 2. O array 2, ele é 3, 3 e 3. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer a soma, então eu só somo ó, myArray 1, que é esse cara aqui, mais o myArray 2, que é esse cara aqui. Quando eu somo, está aqui o resultado, ó, 5, 5, 5, 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. Agora a multiplicação, como é que a gente faz? Está aqui, ó, a multiplicação é myArray 1 vezes o myArray 2. Então, multiplica 3 vezes 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2. Está aqui, galera, a multiplicação realizada. Beleza? Por meio de lista, você não consegue fazer isso, tá bom? Então, a forma de multiplicar duas matrizes assim é utilizando a funcionalidade do array. Tá bom, galera? Galera, é o seguinte, eu queria falar para você, introduzir vocês aqui num conceito que é o seguinte, é o conceito de tensor, galera. Tensor, ele nada mais é do que um vetor n-dimensional. Então, pensa numa matriz aí com 4 dimensões. Cara, é difícil, né? Por quê? Porque a mente humana, ela não tem muita capacidade para ver mais do que 3 dimensões. Alguns cabeçudos aí conseguem ver 4 dimensões. Agora, 5 dimensões, galera, eu acho que nem o Einstein, beleza? É muito difícil. Mas, galera, existe essas dimensões. E elas são provadas por meio de cálculos matemáticos, galera. E é exatamente isso que o tensor vai fazer. O tensor, ele acessa outras dimensões. Para quê? Imagina alguns algoritmos de machine learning bem aprofundados, eles têm esse tipo de trabalho. Pensa numa rede neural, beleza? O que é uma rede neural? Deixa eu colocar para você aqui. Pensa numa rede neural mais ou menos assim, galera. Então, olha só, o que está acontecendo aqui nessa rede neural? Tá vendo essas linhas aqui, essas arestazinhas? Tá vendo que tem uma pancada de aresta aqui, ó? Olha só o tanto de aresta, 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 aresta. Galera, isso tudo aqui, ó, são cálculos. E muitas vezes elas são acessadas em várias dimensões diferentes. E aí o que acontece? É preciso utilizar essa estrutura de tensor para fazer essas multiplicações. E é isso que esses algoritmos de Deep Learning fazem, beleza? E aí, é claro, nasceram da ideia aqui do nosso NumPy. Então, NumPy é uma biblioteca para a linguagem Python com funções para se trabalhar com computação numérica. O seu principal objeto é o vetor n-dimensional, conhecido como o quê? ND-array, galera. Então, quando você vê ND-array, nada mais é do que um vetor de n dimensões. Então, ó, um vetor n-dimensional, ele é conhecido pelo nome de tensor. Então, a principal característica do ND-array é que ele deve ser homogêneo, ou seja, deve ser diferente da lista. Os seus elementos eles devem ser tudo do mesmo tipo. Então, se eu colocar número lá dentro, tem que ser tudo numérico. Tudo bem? Então, beleza. Bora criar aqui um vetorzinho. Você já sabe criar um vetor. Vou importar o NumPy e dar o nome de NP agora para ficar menorzinho. Vou criar o vetor e esse vetor é esse arrayzinho aqui, ó, de 1 a 4. Vou dar um print e aí você já está vendo aqui o meu vetor, o meu array. Vou dar um dtype aqui só para você visualizar o tipo desse vetor aqui, ó. Então tá lá, ó, o tipo do vetor é inteiro 64, então os valores são tudo inteiro 64, mas eu posso alterar esse tipo, Eduardo, se eu tiver um peso lá e eu quiser colocar decimais. Tem como, Eduardo? Claro que tem, galera, tá aqui, ó. Você usa o atributo dtype dentro do array, ó. Então, ó, eu tenho aqui a estrutura do array, tudo bem? Tem aqui a estrutura do array. O array eu posso colocar os dados, depois eu coloco algumas funcionalidades, alguns parâmetros. Entre os parâmetros existentes, eu tenho aqui ó, o dtype, que é o tipo do dado. E eu vou colocar float. E aí os números vão vir num formato decimal. Quando eu executo essa célula, agora o meu array ele tem um formato float. Tudo bem? Isso é só para você ajustar ali o formato. Os tensores no Py também possuem atributo chamado shape. Esse atributo indica a forma do tensor. O que é a forma, Eduardo? Já vou mostrar para você. Ó. Esse vetor aqui, ó, ele tem 4 elementos. Né? Então, olha só, eu tenho 4 elementos. Olha só, esse vetor aqui ó, tem 4 elementos. Bate ou não bate? 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, o vetor V possui uma dimensão, né, galera? Um eixo, uma dimensão, com 4 elementos. Ele é um tensor unidimensional. E aí, ele é exatamente um vetor, tá bom? Então, um vetor é um tensor unidimensional, tá bom? É mais fácil falar tensor porque, ó, o vetor é unidimensional, uma matriz é bidimensional. Aí, para não ficar tudo muito confuso, colocou um nome assim, ó. Então, o tensor
Rank 1, ele é um vetor. O tensor rank 2, ele é o quê? Uma matriz. Então, galera, só para não se confundir e saber o que é tensor. Tensor é quando a gente está falando de n dimensões. Beleza, cara? Não se confunda, não. Tamo junto? Então, bora para frente. Então, vamos lá. Bora alterar agora a dimensão de um vetor? Olha só, eu tenho o vetor de uma dimensão aqui, certo? Isso aqui é um vetorzinho, certo? É o meu vetor de uma dimensão. Quando eu uso o atributo shape, eu posso alterar exatamente a shape, o formato do meu vetor. Então, olha só, era de uma linha, eu vou dizer que ele é de 2 linhas e 2 colunas. Lembrando que sempre tem que respeitar a quantidade de elementos. Se eu vou transformar em um elemento de 2 linhas e 2 colunas, eu tenho que ter, no mínimo, 4 elementos aqui em cima. Fechou? Então, olha só, shape 2 e 2 está lá. Agora, nós temos aqui um tensor de 2 dimensões aqui, linha e coluna, beleza? Bora fazer um reshape agora, Eduardo. Além de mudar a shape aqui, eu tenho uma outra forma de alterar essa parada, que é por meio da função reshape. Ó. Outra forma útil de mudar o shape do meu tensor é simplesmente usando a função reshape. Como é que usa essa parada, Eduardo? Tá aqui, galera. Tá aqui, simples. Ó. Eu tenho aqui o meu array, certo? NumPy array, essa lista de 1 a 4. Quando eu executo, tá lá o meu arrayzinho, tudo bem? Agora é o seguinte, agora eu quero fazer um reshape dessa parada. Eu quero transformar ele do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, em 2 linhas e 2 colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um reshape e vou colocar o formato aqui dentro. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó, shape é igual, eu estou colocando aqui, ó, ponto reshape. Já coloco a fórmula em cima, tudo bem? E aí executo e vai ter o mesmo resultado. É claro, tá aqui uma matriz, 2 linhas e 2 colunas. Bateu? Beleza. Galera, tem mais um atributo, os arrays. Eles têm 2 atributos importantes. Um é o ndim, que é para você saber o número de dimensões, e o size, que é para você saber o total de elementos de registros. Como é que eu uso essa parada, Eduardo? Vou dar um exemplo aqui. Ó. O número de eixos ou dimensões de um tensor é dado pelo atributo ndim. Então, quando você quiser saber os eixos, as dimensões, é ndim. Enquanto o número total de elementos é dado por size, tá bom? Beleza? Então, ó, não se perde não. Presta atenção nessa parada aqui agora. Nós vamos criar aqui um array que é o seguinte. Nós vamos criar um array que é uma range de 9 elementos. Quando eu executo, o que você vai ver aqui? Ó? Nós temos, eu coloco o V aqui, e aí nós temos 9 elementos. De 0 a 8 dá 9 elementos. Agora eu quero que você fique comigo e não se perca, beleza? Não se perca. Olha só, o que a gente vai construir agora? Nós vamos criar um vetor que ele tem 3 dimensões. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar em um objeto um vetor de um elemento que tem 3 dimensões. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar primeiro como é que eu vou criar ele. Eu vou criar um vetor e esse vetor ele é exatamente um vetor com 9 elementos. Eu vou pegar e vou colocar cada um em uma dimensão, beleza? Cada um em uma dimensão. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu tenho uma matriz e assim são 2 dimensões. Aqui dimensão 1 e aqui dimensão 2. Agora, a gente vai colocar ele numa terceira dimensão. Quero que você olhe, então, a profundidade, tá? Beleza? Então, olha só, eu quero que você olhe agora para o seguinte. Esse vetor, esse tensor, ele vai ter 3 dimensões. Nós vamos ter aqui, ó, nessa dimensão aqui, ó, essa dimensão aqui, ó, é a matriz bidimensional. E a gente vai ter aqui, ó, o elemento aqui em cima, 0, 1 e 2, tá bom? Nesse eixo aqui, ó, 0, 1 e 2. Aqui nesse eixo aqui de baixo, a gente vai ter 3, 4 e 5, tá bom? Esses elementos vão estar aqui. Só que agora eu quero que o 6, 7 e 8 estejam numa outra dimensão, que não seja essa aqui, bidimensional, mas que seja outra. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa outra dimensão aqui, ó, na profundidade. Tá vendo aqui, ó? Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Tá vendo esse eixozinho aqui, ó? É a profundidade. Então eu quero que esteja aqui o 6, o 7 e o 8. Então, essa é uma forma da gente utilizar um tensor para a gente olhar em outras dimensões. Quando a gente executa aqui, ó, você vai ver que ele tem 3 dimensões. Ó. Eu vou mudar o reshape dele e eu vou falar que ele vai ter 3 dimensões. Quando eu executo, eu crio o array com 3 dimensões e aí eu mostro para vocês aqui qual é a shape. Tá lá, ó. A shape são 3 dimensões e 9 elementos. Bate ou não bate, galera? 9 elementos. Então, ó, é como se tivesse assim, ó, 0, 1 e 2 aqui. Depois, os 6, 7 e 8 aqui. E numa outra dimensão assim, ó, estaria ali, ó, o 3, o 4 e o 5.
beleza? Então, nessa dimensão aqui estaria esses caras, nessa dimensão estaria esses caras, e naquela dimensão estaria esses outros caras aqui. Beleza? Deu para entender? Espero que você tenha compreendido. Realmente, a mente humana não foi feita ali para ver muitas dimensões, mas esse aqui é um objeto mais ou menos tridimensional, eu acho que deu para você pegar. Beleza? Galera, é para isso que serve o NumPy, beleza? Bora agora para frente, porque agora você vai conhecer a potência do que é o Matplotlib, galera. O que é o Matplotlib, Eduardo? O Matplotlib nada mais é do que uma biblioteca de gráficos, galera. É uma biblioteca que foi desenvolvida para que a gente possa mostrar o resultado do nosso trabalho. Então, para a gente mostrar o resultado do nosso trabalho, a gente tem que botar de uma forma mais lúdica, a gente tem que criar gráficos, tem que ter o storytelling, fazer a história dos dados para que essas informações que estão ali que estão muito espalhadas ali por meio dos dados, elas sejam mostradas de forma mais agrupada, beleza? Porque é daqui, desse agrupamento, que rolam os insights, tá bom? Beleza, como é que usa esse Matplotlib, Eduardo? Galera, é o seguinte, a gente vai chamar, o Anaconda já vem importado também, então você vai chamar import Matplotlib, vai utilizar aqui, nesse caso, o PyPlot. O PyPlot, ele é como se fosse um subpacote do Matplotlib, e a gente dá o nome de PLT, beleza? Esse é o pacote gráfico aqui do Matplotlib que a gente mais usa, é o PyPlot. Então, quando você quiser usar, matplotlib.pyplot SPLT. Esse é o código, é o mapeamento aí da parada, tudo bem? Vou importar o NumPy também para a gente criar um array, beleza? Como é que usa essa parada, Eduardo? Galera, vou importar o NumPy e vamos criar um array, tudo bem? Como é que cria o array? Você acabou de aprender. NumPy, array, e coloca aqui dentro a lista de valores que você quer criar no seu array, tá bom? Coloquei uma lista 1, 2 e 3. Vou dar um plot do meu array, e olha só que interessante, galera. Quando eu dou somente o plot que está no PyPlot, então olha só, eu chamei o Matplotlib ali, o PyPlot, de PLT. Então, ó, vou chamar o PLT e vou criar um plot. E dentro desse plot eu vou colocar o quê? O array que eu acabei de criar. Tá bom? Então, quando eu executo essa célula, o que ele faz? Ele cria ali um gráfico de linha. O plot é um gráfico de linha, beleza? Então, tem 2 eixos. E aí, cara, você pode personalizar essa parada aqui de uma maneira que você nem imagina. Essa tela aqui, ela é literalmente uma figura na mão do Matplotlib. Você pode desenhar em cada pedacinho que está aqui. E isso é uma das coisas, das vantagens da ferramenta Matplotlib em comparação com as ferramentas pagas. É o poder de manipulação que você tem de configurar ela do jeito que você quer, tá bom? Um exemplo disso, bora fazer uma parada aqui que é o seguinte. Bora mostrar aqui o nome do eixo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, eixo X, e aqui embaixo eu vou dar o nome de eixo Y, tá bom? Então, vamos lá, eu vou executar, vou colocar aqui a função, né? Esqueci de explicar para você que isso aqui, ó, é a função, ó, xLabel é o nome do eixo X e YLabel é o nome do eixo Y. Então, tá aqui, ó, plt.xLabel, plt.ylabel. E aí, plt.show para ele mostrar para você essa transformação que você fez. Quando você executa, tá lá, galera, o nominho dos eixos, olha lá, eixo X, eixo Y. Ah, Eduardo, eu preciso colocar data e aqui em cima eu preciso colocar o faturamento da minha empresa. Então, beleza, vai lá e coloca o nome, data e faturamento, beleza? Tá lá, o faturamento, data, e você personaliza, tá bom? Beleza, Eduardo, que legal, cara. Pô, legal, gráfico de linha, massa. Mas tem como eu fazer um gráfico mais avançado, Eduardo? Tipo um gráfico de dispersão, quando a gente olha análise de variáveis, assim, a análise conjunta de variáveis? Tem, cara. Então, imagina que o X aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vendas e faturamento. A gente quer ver qual é a dispersão entre os dados, qual é a correlação entre vendas e faturamentos, beleza? Tem como ver qual a análise dessas duas variáveis em conjunto, Eduardo? Claro que tem, galera, por meio do scatter. Então, ó, eu chamo o scatter do PLT e passo aqui dentro as variáveis que eu estou querendo comparar. Nesse caso aqui é vendas e o Y eu coloquei como faturamento, beleza? Então tá lá faturamento, eu vou executar e tá lá, galera, olha só. Eu posso até colocar o nome aqui, né? Vendas e faturamento. Executa a célula. E tá lá, galera, é o nosso gráfico de vendas por faturamento. Interessante observar aqui, ó, que quando você aumenta o número de vendas, você não está aumentando o faturamento. Por quê? Porque está chegando no platô aqui, ó, você tem que
aumentar ali uma outra forma de fazer o seu faturamento crescer. E por aí vai, você pode fazer N análises. Tudo bem? Ah, Eduardo, beleza, então só tem como fazer esse tipo de gráficos mais simples, Eduardo? Claro que não, cara. Eu vou trazer outros exemplos aqui embaixo para você ver a dimensão do poder que você tem de fazer essa parada. Dentro do programa Cientista de Dados na Prática, eu me aprofundo um pouco mais aqui nas funcionalidades do Matplotlib para que você conheça as diversas outras funções que tem aqui dentro dessa criação de gráfico. Por quê? Porque ele é um pouco mais avançado, então você precisa colocar ali mais algumas variáveis. Por quê? Porque você customiza o gráfico do jeito que você precisa. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico de rosca sobreposto. Olha só que legal, é um gráfico de rosca dentro de outro gráfico de rosca. E aqui dá para você fazer múltiplas análises, galera. Isso aqui é um gráfico muito, mas muito poderoso, beleza? Só isso, Eduardo? Tem como fazer só esses negócios mais trivial aí, de linha, rosca, gráfico de estrela, tal? Claro que não, cara. Olha aqui esse gráfico. Aqui foi a estrutura de construção dele. É claro que tem um pouco mais de complexidade, mas olha o que você pode fazer. Olha a análise que tem aqui dentro do Matplotlib que você pode estar configurando, olha só. Então imagina aqui que eu tinha um gráfico e desse gráfico eu extraí um pedaço dele para fazer um outro insight. Então em um gráfico eu fiz dois gráficos. E olha só a sacada aqui, eu vou dar o exemplo do seguinte, imagina que esse gráfico aqui seja o gráfico de renda ali dos clientes da sua empresa. Então, você tem lá 27% de clientes são de alta renda, 56% são de baixa renda e 17% é de classe média, beleza? Aqui dentro da alta renda, você quer fazer uma análise, porque provavelmente é a alta renda que está trazendo mais valor agregado para a sua empresa. Então, você quer conhecer, por exemplo, uma variável específica, a faixa etária da alta renda. O que você faz? Você plota um outro gráfico aqui que mostra a distribuição da faixa etária só para essa galera aqui da alta renda. E aí você vê aqui, por exemplo, 54% é acima de 65 anos. Então, ó, dá para tirar vários insights desse gráfico aqui. Ó. Abaixo de 35 anos. Então, tá aqui, ó, 33% dos clientes. E por aí vai, cara. Olha só que análise conjunta aqui, tridimensional, dos clientes e do faturamento da sua empresa. Olha que sacada massa, né? Você pode construir uma parada dessa para fazer uma apresentação aí com louvor na sua empresa, beleza? O que mais, Eduardo? É só isso que eu posso fazer, Eduardo? Claro que não, cara. Você pode fazer gráficos lindos como esse aqui, como gráfico de safras, galera. Olha só, gráfico de safras. Então, você está olhando ali, ó, o tanto que esse cliente me deu de faturamento ali, a partir do mês 0, olha esse aqui, esse cliente azulzinho como é que tá, olha o vermelhinho como é que já tá caindo, ixi, esse cinzinho aqui, cara, tá vendo? Esse gráfico aqui ele é conhecido como 538, é uma das formas de você fazer criação de gráficos para análise, acompanhamento e validação e avaliação das máquinas preditivas, beleza? É só isso, Eduardo? Claro que não, cara, olha só. Tem um negócio que eu achei bem interessante aqui, ó. Tem um gráfico aqui que mostra um eletroencefalograma. Eletroencefalograma ele é um exame que avalia a atividade elétrica do cérebro. E aí o teste conhecido como EEG, ele amplifica os impulsos elétricos cerebrais e aí registra a fim de detectar anormalidades neurológicas. Caraca, Eduardo, tem como fazer isso no Python? Tem, cara, tem como fazer esse acompanhamento também. Tá aqui, tem a sua complexidade, mas tá aqui, olha só o resultado, galera. Tá aqui, ó, você ainda plota uma figurinha aqui, ó, do cérebro que foi analisado e ali as medidas das ondas cerebrais ali com a sua intensidade diversa aí para ser analisada aí por uma equipe de médicos. Fantástico, não é? Cara, isso aqui é o poder, galera. Isso é o Python. É só isso, Eduardo. E se eu quiser ver um gráfico de 3 dimensões ali para fazer uma análise ali de terraplanagem, tem como, Eduardo? Cara, tem como também, olha só. Tô vendo aqui, ó, uma dimensão aqui, beleza? Tem uma dimensão, você vê ali a distribuição dos dados. Opa, tem outra dimensão aqui embaixo, você vê uma outra dimensão. E aqui você vê outra dimensão. É claro que chega um momento e que fica complexo, mas eu quero mostrar para você a capacidade computacional que você tem em suas mãos ao utilizar ali em conjunto Python e Matplotlib. Beleza, cara? Que massa! Agora a gente vai ali para o Pandas, é a nossa biblioteca mãe ali de manipulação de dados, galera. O que é o Pandas? O Pandas é para a gente fazer ali manipulação de dados. É para a gente fazer a manipulação ali de data frames, de colunas, para que a gente possa ali mexer nos dados mesmo. Tudo bem? Como que a gente faz isso, Eduardo? Me mostra aí. Primeiro, eu vou criar um objeto chamado séries. O que são essas séries? É uma array unidimensional, de uma dimensão, uma lista, um vetor, beleza? Onde as linhas e as colunas podem ser rotuladas. É aqui que está o barato das séries. É que você pode criar rótulo tanto para a linha, tanto para a coluna, quanto para
linha, entendeu? Você cria rótulo tanto para coluna quanto para linha. Rótulo para coluna e rótulo para linha. Me mostra aí, Eduardo, só para entender. Então, ó, importo NumPy, importo pandas, crio o array 1, 2 e 3, e vou dar o nome da linha, row names, está aqui o nome da linha A, B e C, e aí eu vou criar o objeto chamado series. Como é que cria, Eduardo? Está aqui, ó, pandas.pd.series, o meu array, e aí o índice. O que é o índice? É a linha, galera, o row names que eu acabei de criar aqui. Então, eu vou printar a series, e aí está lá criada a nossa series, de 1 a 3, e a linha tem os seus nomes ali, os seus rótulos, beleza? Series você consegue rotular essa parada. E aí você consegue fazer a consulta tanto pelos elementos, tá aqui, ó, eu quero o elemento número 0, ou eu posso ir pelo rótulo, então eu quero o elemento A. Então eu executo e aí eu busco, tá lá, ó, 1 em 1. E se eu quisesse mudar essa parada aqui, Eduardo? Imagina que isso aqui fosse o aluno Kiwi, esse aqui fosse a nota do aluno Marlos, e esse aqui fosse a nota do aluno Bruno. Beleza. E aí cada um tem uma nota ali, ó, 1, 2 e 3, beleza? Então se eu quiser consultar ali o elemento 0, ou seja, o primeiro elemento, o segundo elemento, que é o item 1, como é que eu faço? Eu quero consultar o Marlos. Marlos é o segundo elemento, né, galera? Ó, 0, 1 e 2. Então, o Marlos é o segundo elemento de índice 1, certo? O elemento de índice 1 tá lá, galera. Veio quem? Veio a nota do Marlos, beleza? Bateu ou não bateu a nota do Marlos? Não é 2? Beleza? Tá, mas agora eu quero saber qual é a nota do Marlos. Como é que eu consulto? Então vai lá e você coloca aqui dentro, ó. Marlos. Traz a nota do Marlos. E aí ele vai trazer o 2 do mesmo jeito. Beleza? Entendeu por que serve as séries? Você rotula e aí você consegue consultar pelo índice. Eduardo, beleza. Agora eu vou para o data frame. Data frame você já está acostumado. Pensa numa tabela aí, numa planilha, numa base de dados aí, que você tem ali várias colunas e os registros. É um data frame. Então, como é que a gente faz isso? Ó, vou criar o mesmo array, só que o nome das linhas aqui eu vou colocar, ó, Marlos e Kiwi. E o nome das colunas vai ser as notas, geografia, matemática e biologia. Beleza? Então, ó, vou criar ali agora um data frame. Como é que cria o data frame, Eduardo? PD, data frame, coloco o array aqui dentro, que foi o array que eu acabei de criar. O índice vai ser o nome das linhas, que está aqui, ó, row names, é o Marlos e Kiwi, cada um dos alunos. E as colunas são as notas, geografia, matemática e biologia. Tá lá o data frame criado, cara. Olha lá, ó. A nota do Marlos em geografia 10, em matemática 9, em biologia 7. A nota do Kiwi, 5 em geografia, 5 em matemática e 8 em biologia. Tirou mais nota do que o Marlos em biologia. Certeza ele deve ter colado. Beleza? Então, galera, tá aí acabamos de criar um data frame. E aí você pode fazer aquelas mais diversos tipos de manipulação. Você pode somar a quantidade de linhas para saber a quantidade de alunos que tem aqui nessa chamada, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, valueCounts.sum. Eu vou somar a quantidade de elementos que tem no meu data frame. Então eu tenho aqui, ó, 3 elementos. Se eu quisesse colocar mais um aqui, ó, Oliveira. E aí, vou colocar aqui, ó, mais um registro, vou colocar Oliveira e vou criar mais uma série de valores aqui, né? Esse aqui é só 1, 1 e 1. O Oliveira é mala. Então, cria lá, tá lá criado, ó, Oliveira com nota 1, beleza? E aí, quando eu faço o value in count, sabe o que vai acontecer? Eu vou contar a quantidade de registro agora, nós temos 3 alunos, beleza? Então, ó, se eu quiser saber uma nota, uma média da nota aqui de biologia, por exemplo. Então, ó, biologia não é a coluna aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, my data frame, né, que é o nome da tabela, biologia.min. Então, eu já trago a média aqui, ó. Então, a média dos alunos é 5,33. O Oliveira puxou a média para baixo. Tá aqui, ó, biologia. Se eu quiser fazer uma mediana da biologia, vamos lá, mediana da biologia. Então, mediana da biologia é 7. Mediana é aquele que divide o valor no meio, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 7 e 8, não é isso? A mediana nesse carinha aqui, que dividiu ali em duas partes. Então, bateu ou não bateu, galera? Beleza? Isso é o nosso Pandas. Ah, Eduardo, mas eu queria aprender a manipular os bancos de dados já pronto, Eduardo. Tem como? Cara, claro que tem, ó. Bora lá, bora aqui na UCI. UCI Machine Learning. Vou aqui no UCI Machine Learning, vou abrir aqui, vou baixar um dataset qualquer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, Bank Market, beleza? Vou clicar aqui. Então, o que é esse Bank Market? É uma base de dados de um banco aí para análise de marketing, tá bom? Então, olha lá, tem 45 mil registros, tem 17 colunas,
Tudo bem? E aí a gente vai fazer o download desse dataset, tá bom? Beleza, Eduardo, que legal. Então quer dizer que eu estou agora escolhendo um banco de dados na web para eu fazer análise? É isso mesmo, cara. Você foi lá, achou uma tabela e você falou, cara, eu quero mexer nessa tabela dentro do Python. Como é que eu faço, Eduardo? Me mostra. Então tá aqui, ó. Você clica aqui em Data Folder. Aí ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Você vai clicar nesse Bank Zip aqui, ó. Clica no Bank Zip e aí você vai fazer o download dessa base de dados. Clicou na base de dados, ela está fazendo o download aqui, tá bom? Eu vou colocar ela numa pasta aqui no meu Drive. Vou pegar ela aqui no meu Downloads, tá aqui o Bank, vou dar um Ctrl X e vou colocar na pasta chamada C/dados, que eu coloco aqui e vou extrair, que ela está zipada, né? Eu vou extrair o arquivo e aí ele vai mostrar pra gente aqui a base de dados. Eu clico na tabela, tá aqui, ó. Eu vou usar essa tabelinha maior aqui, ó, de 4 megas aqui, ó, é o banco full. Como é que eu subo ela no Python, Eduardo? Me ajuda aí. Sobe para mim. Então eu venho aqui, ó, na pastinha, tá aqui, ó, fazer upload. Eu clico aqui, vou aqui no C dados bank, foi onde eu coloquei a minha tabela, não é? Banco full. E aí eu mando abrir e ele vai fazer o upload. Tá aqui o upload da minha tabela. Tá vendo que é um CSV? Então, como é que eu faço para ler um CSV no Panda, Eduardo? No Pandas, Eduardo? É assim, ó. Eu vou inserir uma linha de código. E aí, ó, o Pandas eu já dei o nome dele de PD, né? Então, vou falar assim, ó, o meu data frame, eu vou chamar de DF, a data frame, é igual a PD, ponto. Aí, galera, para ler um CSV, o que eu faço? Read CSV, tá lá a funçãozinha. Dou um Enter, read CSV. Aqui dentro eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o caminho onde está essa parada aqui que eu acabei de subir, para ele ler. Então, ó, como é que eu faço? Entre aspas, eu vou, clica aqui com direito, copiar o caminho, beleza? Copiei o caminho. Eu venho aqui agora e colo aqui dentro das aspas, beleza? Aí eu executo e pronto, ela vai subir, beleza? Subiu, só como é que eu vejo, Eduardo? Ou você dá um print, ou você simplesmente coloca o nome. Eu vou colocar só o nome e vou mandar executar de novo. E aí ele vai printar para mim aqui o data frame. Eduardo, veio tudo cagado, tá tudo errado. Olha só, as colunas veio tudo separadinho aqui. Como é que eu avalio essa parada? Cara, de cara você olha que as colunas tem um delimitador aqui, ó. É esse ponto e vírgula aqui, tá vendo? Ó? Cada coluna está delimitada com ponto e vírgula. E a gente não colocou isso como delimitador. E aí a gente precisa colocar então, né, Eduardo? Precisa. Como que a gente coloca? Aqui dentro da função readCSV, depois que você coloca o nome da tabela, você dá uma vírgula, dá um espaço e chama, dentre esses diversos atributos que apareceu aqui, ó, tá vendo que tem um delimiter aqui, tá none, ó? Eu não vou usar none, eu vou copiar aqui, ó, e vou colocar que o delimiter, ele é o ponto e vírgula. Só que eu coloco entre aspas, tá? Então, ó, ponto e vírgula. Agora, quando eu executo, o que vai acontecer? Shazam! Tá lá bonitinho agora a nossa tabela. Eduardo, então importei uma tabela da web aqui e posso fazer análise, Eduardo? Pode, cara. Olha só, você fez aqui uma importação. Deixa eu tirar aqui só para tu visualizar. Tu fez uma importação, cara, de uma tabela grande, ó, 45 mil registros. Dá para fazer análise dela então, Eduardo? Cara, claro que dá. Olha só que louco. Então, vamos fazer então, bora fazer a análise dela, Eduardo. Me ensina aí como é que é. Cara, vou fazer aqui, ó. Vou inserir umas linhas de código aqui. E aí, você vai fazer o seguinte. Olha só. Você tem agora uma tabela chamada DataFrame. Se você quer ver só as 5 primeiras linhas, você dá um ponto, head, e abre e fecha parênteses. Manda executar e ele mostra só as 5 primeiras linhas. Se você quer ver uma estatística descritiva de cada um dos campos, você faz assim, ó. df.describe. E aí ele vai pegar todas as variáveis que são numéricas e vão fazer uma análise para você, tá bom? Então tá lá, ele fez aqui uma estatística descritiva. Ó, essas variáveis foram consideradas variáveis numéricas, tá bom? E qual foi a estatística, Eduardo? Tá aqui, galera, a mediana, o valor máximo, o valor mínimo, os percentis, a média, o erro padrão e a contagem. Tá bom? Então, olha só, você vê aqui que a idade média desses clientes aqui, ó, a idade média é 40,93 anos e a mediana é 39 anos. Então, ó, esse balance aqui deve ser o saldo na conta corrente. Então, ó, a mediana de saldo na conta corrente, ó, é R$400. Beleza? E por aí você vai fazendo análise. Se você quiser saber quanto que tem aqui disponível em conta corrente aqui dos meus clientes, tem como, Eduardo? Claro que tem, cara. Vem aqui, ó, df. Ponto. Aí você coloca o nome lá, o balance. Beleza? Balance. Aí você chama a função aqui, ó, ponto sum. Beleza? E aí você executa. E aí tá lá, ó. Você tem aqui, ó, 61.589.682 disponível em conta corrente aí na sua empresa, na sua financeira. Beleza, cara? Viu como é interessante mexer aqui? Bora olhar outro campo aqui agora que não seja numérico, que seja categórico. Bora ver aqui, ó.
Se você olhar aqui, ó, a última variável deve ser a variável utilizada aí como variável a ser predito, o target, a label. Então tá aqui, ó, no e deve ser no e yes. Bora ver a quantidade de no e yes? Isso aqui é clientes de um banco, deve ser para proposta de marketing, né? Como é que a gente faz, Eduardo? Data frame, ponto, o y, né, que é o nome do campo. E aí, para eu ver a quantidade de registros, eu vou dar o value counts, galera. Value counts, tá ali, ó, value counts. Vou mandar contar a quantidade de registros que tem. Por quê? Porque é categórico, né, galera? Tá vendo aqui como é categórico? Olha só. Então, ele contou 39 mil clientes que tá no, ou seja, não teve oferta de marketing, e 5 mil que tiveram oferta de marketing. Então, por que estão ofertando só para 5 mil pessoas? Eu tenho uma base de clientes muito maior. E, cara, por aí vai. Você pode fazer N análises, beleza? Cara, é isso. Bora fazer um resumão aqui da nossa parada. O que a gente fez aqui hoje, Eduardo? Cara, você acabou de colocar o pé nesse marzão lindo que você está vendo aí de oportunidades, que é o Python, cara. Você descobriu a sintaxe básica do Python ali no Python Baby Steps parte 1 e agora no parte 2 você conheceu as 3 principais bibliotecas para se trabalhar com ciência de dados aqui dentro do Python, galera. Então você aprendeu a trabalhar com NumPy, fez computação matemática ali, fez manipulação de matriz, mudou as dimensões da matriz, mexeu ali nos gráficos, viu que o Matplotlib pode fazer uma pancada de gráficos bem evoluídos, inclusive, e mexeu ali no Pandas, cara, fez ali, criou algumas tabelinhas, um data frame, importou um banco de dados, cara, você fez um verdadeiro Baby Steps, mais um Baby Steps com qualidade, beleza? Cara, que massa! Que bom que você chegou até aqui. Espero que você tenha gostado dessa parada. E não deixe de entrar aqui nesse link, beleza? Vem nesse link aqui, faz a pré-inscrição na Maratona da Ciência de Dados 2.0, que vai acontecer em janeiro. Fica ligado. Pega esse script aqui no nosso canal no Telegram, é só clicar aqui nesse link, você vai parar no Telegram. Cara, se não me segue no YouTube, você tá de brincadeira. Tem vídeo todo dia com insights, com Nutelas de ciência de dados para você entrar de novo nesse mazão aqui, ó, para você entrar nesse mazão de oportunidades que é a ciência de dados, beleza? Não se esqueça de ir no portal cienciadosdados.com. Você também tem cursos gratuitos, galera. Vem aqui na área de membros, clica aqui, faz a sua inscrição e participe aí desse mundo da ciência de dados, conheça ali um pouco do Python, tem curso de SAS, curso de R, ao seu gosto, ao seu prazer, beleza? E não se esqueça também de ir lá no Instagram, galera, vai lá no Instagram, me segue no Instagram, me ajuda a crescer o Instagram aí, eu tinha uma meta de bater 1000 até o final do ano, será que eu dou conta? Vai lá, então me segue no Instagram e compartilha aí com os seus colegas que você acha que vai gostar de ciência de dados, fala, galera, segue esse cara aí que ele pode te ajudar em alguma coisa, beleza? E no Facebook também é a mesma coisa, vendi o meu jabá aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço e tchau, tchau.